Olá! Universidade Aberta de hoje começa falando sobre a restauração de fontes em São Paulo. A Carol acompanhou uma parceria nesses últimos dias entre a Prefeitura com a PUC e vai contar um pouco mais pra gente sobre isso. Bom, o projeto Fontes de São Paulo ele foi idealizado por alguns alunos da PUC, que chegaram até um professor aqui da PUC de Engenharia e expuseram a ideia que seria restaurar algumas fontes de São Paulo que estão abandonadas. Eles foram até a Prefeitura com essa ideia, a Prefeitura já tinha uma ideia parecida e aí formou uma parceria muito bacana que a gente vai assistir agora. O projeto Fontes de São Paulo ele começou com uma iniciativa da PUC Júnior, né, os meninos do campus da Marquês, que queriam religar, vamos dizer assim, essa fonte, né, a fonte Carlos Gomes, né? Então tem uma questão de elétrica, hidráulica, enfim, e a gente acabou vindo assim como professor para ajudá-los nessa empreitada de simplesmente ligar a fonte, né? Mas quando a gente veio com eles e conheceu a história da fonte, viu a situação que estava, a gente percebeu que não bastava, não é só uma questão de ligar as fontes, mesmo de restaurar, né? Porque a maior parte dos monumentos da cidade hoje, eles estão numa situação muito precária em termos de conservação. Então, a abordagem de restaurar, religar, ela não é sustentável, né? Passa um tempo, está pichado, está depredado, está desocupado. Então, aí a gente entendeu que precisava pensar num projeto, né, com um conceito mais amplo, além da questão da arquitetura e do restauro propriamente dito, né, que seria um projeto que teria que envolver uma questão social, né, de envolvimento dos moradores de rua, dos moradores locais, dos comerciantes, das pessoas que vivem em cada local específico dessas fontes. Foi interessante porque o projeto de restauro ele abrange todas as áreas dos nossos cursos, ou seja, a parte elétrica, entra a engenharia elétrica, a parte de hidráulica, entra a engenharia civil, a parte de design, entra design de jogos, também temos a ciência da computação, da programação, no jogo de imagens. Surgiu várias ideias e a gente pôde fazer com que os alunos interagissem e pensassem ideias inovadoras para sair do papel e exatamente entrar no mercado de trabalho colocando essas ideias na prática. A Prefeitura já havia entregue a fonte monumental restaurada, foi no ano passado, então já era um caminho que a Prefeitura estava trilhando em reativar fontes e coincidiu com essa vontade também da PUC. E aí juntos a gente começou a esboçar esse projeto, então foi um encontro bem bacana e depois encontramos também os arquitetos que estão fazendo o projeto de restauro, que é da Gesto Arquitetura, é o Massafumi e a Tânia, que já estavam desenvolvendo o projeto de restauro do Largo da Memória e também tem essa mesma visão, né? Houve um alinhamento aí de ideias, de princípios. Nós, como arquitetos, temos um olhar muito específico com relação a essa questão, à primeira vista, técnica no sentido do espaço, da construção, da edificação. Mas, logicamente, que entendemos que restaurar um monumento, você criar condições técnicas para que isso possa ocorrer da melhor forma possível, para ser devolvido a cada momento para o usuário, para a cidade, um monumento limpo, restaurado, não basta. Pelo contrário, acreditamos que a reinserção desse monumento na cidade, ou seja, ele terá que ser apropriado cada vez mais como um lugar de cuidado. Eu acredito que a manifestação com o pichador é uma manifestação legítima, atual, não é? E presente, né? Nós temos que conviver com isso. Esses são pessoas que se manifestam desta forma, não é? E nós temos que dialogar, nós temos que criar relações que sejam possíveis de serem de existirem no espaço coletivo. Eu acho que esses espaços públicos, eles são cenários dessas manifestações e eu acho que é interessante, através dessa troca, você poder proporcionar também uma restauração do sentimento de pertencimento das coisas da cidade como pertencentes ao cidadão. E eu acho que isso que é interessante, isso é um palco que pode acontecer tudo isso, esse diálogo, né? Então a gente precisa tanto retomar essa questão da água potável nas fontes. Então o projeto ele já está incluindo isso nos restauros, né? O primeiro restauro ele já vai contar com esse recurso, né, de água potável para beber. E também tem que ter uma série de coisas, de questões culturais, né, de eventos, de programações comemorativas, para que regularmente, através da cultura, né,
o monumento seja ocupado, seja usado, e assim aumenta as chances dele permanecer de uma forma adequada. A gente está numa crise hídrica, né? Problema sério de abastecimento de água, e não é uma coisa conjuntural. Essa, certamente, por conta também das questões climáticas, é uma crise estrutural. Então tem que se repensar uma série de coisas. Então o que a gente falou? Poxa, vai ligar as fontes, né, com água, né? Não tem água em casas. Então a gente imaginou também agora que todo o projeto de restauro, o projeto conceba o reuso de água de chuva. As fontes de São Paulo, elas pertencem ao acervo municipal de monumentos, são 434 obras, e o departamento tem a gestão, o acompanhamento, a orientação técnica sobre esse acervo. Então a prefeitura está entrando como uma parceira, né, como uma parceira organizadora de várias frentes sociais, que é a universidade, que é a ação local, que representam os moradores, com empresas que também trazem tecnologia e querem aplicar no restauro. Para nós é fundamental assim, a parceria com a universidade, com a pesquisa, com o ensino, principalmente porque a gente tem como aprofundar conhecimentos de pesquisa e tem como formar também novos profissionais que, a partir de experiências como essa, tendem a ter uma outra visão do mundo social, além do mercado de trabalho, né? A gente está em fase de projeto ainda, mas a gente acha que em questão de 6 meses, ou seja, na metade do ano que vem, a gente consiga fazer a primeira restauração de uma fonte aqui de São Paulo. E aí, através dessa primeira fonte, ela vai servir já de modelo para nós e para fazer a restauração das outras fontes que tem aqui em São Paulo, né? Os recursos vão vir de pessoas que têm interesse em fazer que São Paulo fique mais bonito, empresas, bancos, enfim, quem mesmo tiver interesse em participar e fazer com que São Paulo fique melhor. A gente pensou também que o sucesso na preservação desses monumentos, dessas fontes, depende do resgate da memória. Então, assim, o nosso país ele não é forte, a gente não tem essa cultura forte de ir passando regularmente, sistematicamente, a memória, como acontece, sei lá, na Europa, né? Então aqui a gente precisaria, aqui é passado verbalmente, oralmente, né? Então quem viveu na época da construção desse monumento, né, contou para o filho, que contou para o neto, e lá dali para frente a coisa foi se perdendo. Então a gente, nesse projeto, imagina que o projeto tem que gerar também material de educação que tem que ser feito de alguma maneira junto com a Secretaria Municipal e Estadual de Educação, para ser de alguma forma incorporado ou ao próprio currículo escolar, né, ou atividades de visita, livros, apostilas, vídeos, coisas assim, para que haja uma ação permanente de manutenção da memória. Esse monumento da fonte do Carlos Gomes foi inaugurado em 12 de outubro de 1922. Por que essa data? Porque 12 de outubro é a data do descobrimento da América e 1922 era a comemoração do centenário da independência do Brasil, o que por toda a cidade houve também outros movimentos de comemoração, né? Como a construção de outros monumentos também. Aí aqui nesse monumento a Carlos Gomes nós temos o foco central, que é o próprio Carlos Gomes. Todo esse monumento ele foi construído em bronze e em mármore e foi construído pelo escultor genovês, o Luiz de Brizolara. E o Carlos Gomes ele era um compositor. Ele era um compositor de óperas que nasceu em Campinas e ele foi estudar na Itália com uma bolsa de estudos concedida pelo imperador. Ele que é o foco, né, que está lá em cima na escultura. Ele é ladeado por 2 alegorias, que são a alegoria da música e da escultura. Aí aqui embaixo nós temos também 4 representantes de óperas dele, que é a Condor, a Fosca, o Schiavo e a Maria Tudor. Aqui no centro nós temos a alegoria da Glória do Brasil, que fica, né, embaixo do globo, de ordem e progresso, e com os cavalos alados. Os cavalos alados, eles possuem jarros. No início, né, do projeto, previa jarros de água soltando das narinas, representando como se fosse uma nuvem, para que a glória do Brasil subisse. Então é um projeto com um conceito mais amplo do que a questão arquitetônica e de restauro propriamente dito, mas respeita isso, obviamente, né? E a proposta é que ele seja feito primeiro para 3 fontes, que é a fonte Carlos Gomes, que é onde começou a iniciativa da PUC, a fonte do Largo da Memória, que já tem o projeto de restauro aprovado, e a fonte monumental.
Agora a gente vai falar sobre arte. Eu estive no Fósforos, um espaço voltado para a experimentação artística dentro de uma casa do Centro Histórico de São Paulo. Então foi um processo de restauração e de conservação dessa casa e o uso artístico dela. Vamos dar uma olhada na matéria. Essa é uma casa de 1890, ela foi o primeiro cartório da cidade de São Paulo. Quando a gente chegou, estava abandonada total, assim. A primeira exposição, por exemplo, o pré-nome, foi praticamente uma mistura de artistas com pedreiros. E a gente foi construindo, assim, olhando para trás, até parece meio mágico, porque era tudo tão detonado e hoje já está, assim, tudo legal, né? É muito conveniente que se ocupe os espaços. A melhor maneira de conservar os espaços é utilizá-los. Então não é muito benéfico, por exemplo, deixar uma construção sem uso, né? Então a melhor coisa é conscientizar as pessoas que estão usando esse espaço de como conservá-lo, então as maneiras adequadas e as inadequadas de cuidar daquele espaço, né? Para que elas não cometam nenhuma imprecisão no trato, etc., vindo a danificar as casas, porque nesse momento essas construções são documentos, então precisam ser mantidas, né? Residências históricas ou prédios históricos têm sido normalmente procurados para abrigar espaços culturais ou oficinas, alguém que trabalhe normalmente na área cultural. O Fósforos, então, hoje em dia, o que ele é hoje, né? É um espaço de experimentação artística. O foco, o programa principal do espaço é o programa de residência artística, que eu acho que é onde essa relação se fortalece. O artista pode experimentar, mas estando aqui no cotidiano, a gente pode discutir, até exaustão, e isso é muito bom para um artista. E outros projetos colaborativos. A presença dos artistas e o diálogo com eles é fundamental para mim, assim, eu não saberia fazer isso sem eles, porque eles são os grandes protagonistas dessa cena. Agora nós vamos falar sobre o Living Drama, um evento da Faculdade de Letras que acontece todo ano aqui na PUC São Paulo e o Alex esteve lá para acompanhar. Como que foi, Alex? O Living Drama ele é um projeto idealizado pela professora de letras, a Vera Cabreira. Ele é um projeto da graduação de letras, tradução português e inglês. E é um projeto muito interessante que ela submete os alunos a uma espécie de teatro e durante toda a matéria, durante todo o semestre é elaborada uma peça de teatro, cada grupo elabora a sua peça de teatro e todo o processo é feito em inglês. Então é muito importante para as pessoas tanto aprenderem o inglês quanto para vivenciar a cultura do inglês. Então é isso aí, vamos assistir a matéria. O projeto Living Drama começou há muito tempo, em 1998. Esta proposta didática está dentro de um projeto de pesquisa maior e em 1998 a gente teve a primeira bolsa de iniciação científica. Eu tinha acabado o doutorado e comecei com esse projeto de teatro, uma proposta didática de teatro em sala de aula e comecei a pesquisar. É um projeto interdisciplinar, né, que agrega esta edição do Living Drama Festival de 2014 é muito especial, conta com um grupo maravilhoso, são alunos de língua inglesa, bacharelado em tradução português e inglês, e eles elaboraram o texto de uma forma muito madura, bases teóricas de pesquisa, que é a psicologia, é o ensino de inglês e o teatro e educação. É um trabalho muito legal, como a gente estava discutindo, a gente é um grupo de tradução que é escrita, mas a gente fez o Living Drama que é falando, usando o inglês oralmente. E foi muito legal porque você começa a ver quais são os benefícios de você conseguir a oralidade para dentro do texto. Aprender a trabalhar em grupo e aprender a escrever um script foi sensacional, assim, principalmente para a profissão de tradutora, que eu quero ser intérprete. Então toda essa produtividade oral foi sensacional. A gente usa o inglês basicamente para tudo aqui. A gente teve que escrever nossos roteiros, então desde as falas até tipo o posicionamento de palco, todas essas coisas. Fora que as discussões feitas para escrever o roteiro são todas em inglês. Então, assim, foi
tudo foi feito em inglês e aí depois apresentado em inglês. Então eu me senti uma pessoa muito tímida, né? E com essa disciplina a gente se vê assim, nossa, eu tenho que fazer, o que eu mesma vou fazer para falar em público, nossa, e o medo, assim, o inglês, e se eu errar. Então a gente se ajuda muito, é um trabalho em grupo e a gente pesquisa muito, a gente ouve muito o que precisa falar. Eu tive receio no início porque assim, eu sou nativo americano, então eu não tinha muito problema com falar as palavras, de me soltar, porque vem naturalmente. Mas para mim o que foi mais difícil, assim, é que o americano já tem um jeito mais conservador, mais fechado. E para eu saber que eu ia estar num palco, na frente de um monte de gente, atuando uma peça com minha namorada e tudo mais, para se soltar foi a parte mais difícil. Então me ajudou muito. No teatro, às vezes a pessoa demora muito para conseguir entrar naquele personagem, se soltar daquele jeito. Com esse método que a Vera usa, eu acho incrível, no curto período de tempo, a transformação dos alunos, assim. E é um processo muito estranho. Todo mundo começa a perceber, nossa, eu consigo falar, nossa, eu me sinto personagem, eu quero ser do mal, não, eu quero ser do bem. Então sempre começa a refletir as pessoas, é um processo muito incrível mesmo. O resultado que a gente vê é fruto de um princípio de que a atividade tem que ter um sentido para o aluno. E esse sentido é criado dentro da sala de aula, em conjunto com os alunos, e eles buscam o que estudar, o que escrever, como interpretar, e eu vou orientando cada passo para que eles consigam chegar a esse resultado. A sala de aula não deveria ser uma prisão, porque acho que essa maneira de ensinar mais conservadora, tradicional, não deixa o aluno fazer perguntas, ter debate com os professores, ter essa abertura. Então, disciplinas como essa e também minhas outras disciplinas, eu me sinto muito à vontade aqui, que eu não fico preso. Eu tenho uma voz. A Elo esteve no lançamento da revista da ProPuc, a Associação de Professores aqui da PUC São Paulo, e ela trouxe a revista para mostrar pra gente e fez uma matéria aí sobre esse lançamento. Como que é, Elo? Mostra pra gente a revista. A ProPuc lançou mais uma edição do Cultura Crítica. Dessa vez eles vão falar um pouquinho sobre a cultura na época da ditadura. Então eles falam um pouco sobre a censura, sobre a produção artística da época e como aconteceu a resistência cultural. Vamos assistir a matéria. Como este ano, né, nós comemoramos os 50 anos da ditadura militar no Brasil, né, nos pareceu assim bastante óbvio, né, a gente trazer a questão para o contexto da universidade, tanto no contexto político, que foi abordado pela revista PUC Viva, tanto no contexto da resistência que se deu no meio artístico, né, que reflete mais o conteúdo da nossa cultura crítica. Eu acho que manter essa memória acesa para a manutenção da democracia e o fortalecimento dos movimentos sociais é importantíssimo. A cultura teve um papel importantíssimo no processo da resistência democrática, né? Então, desse ponto de vista, eu acho nada mais justo a escolha do tema e, enfim, da composição da revista. Quando, em 68, foi assinado o AI-5, né, pelo Costa e Silva, foi onde as coisas começaram a degringolar de vez. E eles começaram, através da arte, tentar transmitir o que era essa sociedade da época. No teatro foi formado muitos grupos, até o próprio CPC, que era um grupo de estudantes, né, o Zé Celso Martinez, né, o Augusto Boal. A música, a gente pode dizer que foi um dos alvos prioritários da ditadura, né? Principalmente pela penetração que ela tinha. Tinha uma penetração popular, uma penetração principalmente na classe média, no estudantado, e isso incomodava muito a ditadura. Então, durante todo o período aí que vai desde 64 até o começo dos anos 80, a gente vê cortes de música, músicas inteiras, pedaços de música, censura econômica. Evidentemente que você caçar as liberdades, você caça o direito ao debate, o direito a uma série de coisas. Entretanto, esses artistas que ficaram, né, no Brasil e que atuaram nas brechas da resistência, eles produziram uma linguagem artística, e não só uma linguagem artística, eles construíram espaços de debate e temas interessantíssimos. Essa censura vai possibilitar também com que aconteça uma criatividade, um boom de criatividade muito grande dos compositores para driblar essa censura. Então é o tempo da metáfora, é o tempo em que Chico Buarque compunha com um pseudônimo, é o tempo que
João Bosco e Aldir Blanc tinham palavras, tinham que se utilizar de metáforas para isso. Então criou todo um universo artístico que poucas vezes a gente teve na história do Brasil. Para finalizar o programa de hoje, a Carol traz para a gente uma matéria sobre inclusão dentro da universidade. Conta para a gente, Carol. Muitas vezes as pessoas não sabem, mas existem muitos funcionários, até professores, com algum tipo de deficiência aqui dentro da PUC. Então eu conversei com algum deles para ver como eles estão se sentindo trabalhando aqui e um pouco com o RH para ver como que funciona essa contratação e essa inclusão na universidade. Criada em 1991, a Lei de Cotas para Pessoas com Deficiência determina uma cota mínima para pessoas com algum tipo de deficiência em empresas com mais de 100 empregados. A PUC São Paulo encontrou uma maneira de formar esses funcionários para que eles comecem a trabalhar mais aptos e mais à vontade. Esse ano, diferente dos anos anteriores, nós iniciamos a busca de contratação das pessoas através de entidades. Então, nos aproximamos da ADEVA, que é a Associação de Deficientes Visuais e Amigos. Então, foi interessante porque o contato com a ADEVA surgiu a partir de uma apresentação de um coral. Então, assistindo esse coro, todos os membros do coral deficientes, veio aquela se um coro de deficientes existe, como a gente poderia se aproximar dessa realidade? E aí eles nos ofereceram então essa possibilidade de formar deficientes visuais. Então contratamos o serviço deles, eles recrutaram as pessoas com a nossa participação. Então o processo de seleção deixou de ser único e exclusivo nosso e pela parceria estabelecida fizemos em conjunto com eles e contratamos 10 pessoas. Então, dentro desse processo, o contrato ele também estabelecia que a ADEVA estaria formando as pessoas para que elas viessem para os seus locais de trabalho um pouco mais preparadas. O legal da formação é que esses profissionais, né, nesse período de treinamento que eles ficaram na ADEVA, nessa associação, eles aprenderam questões de atualização profissional, postura profissional, atendimento telefônico, excelência de atendimento, né? Eles aprenderam diversas competências, adquiriram diversas competências, né, para atuarem junto aqui da nossa instituição. Eu entrei pelo ambulatório, 2 anos depois eu fui convidado a trabalhar no RH. E estou lá então desde 2010, estou há 7 anos na PUC. Eu acho que a minha deficiência em si talvez me favoreça nesse ponto, porque embora eu tenha 20% de visão, eu acho que quem me enxerga, quem olha para mim não diz, não percebe, a não ser que me veja trabalhando ali com o rosto colado na tela usando lupa. Ainda na época do meu primeiro ano de faculdade eu tinha 2 empregos, eu trabalhava aqui, tinha uma outra empresa ainda que eu trabalhava e mais a faculdade à noite. Muito corrido e a deficiência não me impediu em nada, assim, não me impede de acordar cedo, de estudar, até porque eu tenho uma lente para poder enxergar a lousa, então vida normal. Na sequência, contratamos o serviço da DERDIC, que é a entidade da própria fundação, e com esta contratação vieram mais 23 deficientes auditivos, então 10 visuais com a formação pela ADEVA, 23 com a formação pela DERDIC e agora, em novembro, a gente está celebrando esse contrato com a ACD para mais 26 pessoas portadoras de deficiência. Eu fui chamada na DERDIC, fiz uma entrevista, uma avaliação, soube da vaga na PUC e aceitei. Participei de um curso durante 3 meses. Depois desse período, nós viemos todos para cá, o grupo. Chegar aqui na universidade, a gente não conhecia o espaço e as pessoas e bem como seria feito o trabalho. Aí fomos apresentados aos outros agentes, as pessoas com quem trabalharíamos, os andares, que nós seríamos responsáveis pelos materiais e pela abertura das salas. E aí, um tempinho depois de conhecer todos os espaços da universidade, as pessoas com quem a gente ia trabalhar, eu me senti muito bem. As pessoas com quem eu trabalho, os outros agentes, tiveram muitos problemas de comunicação no começo. Mas aí o professor Daniel Choi veio da DERDIC ministrar um curso para eles e essa comunicação tem fluído cada vez melhor. Nós estamos agora entrosados e conseguimos nos comunicar bem. Agora, às vezes,
Ainda é estranho quando os alunos chegam e tentam conversar com a gente fala, não, calma, espere, eu sou surdo. Mas ainda assim a gente consegue se comunicar. A gente pode mostrar um número, como a sala é 103. Ele consegue chegar na sala. Eu tenho me sentido muito bem, estou gostando de desenvolver esse trabalho aqui. Uma das nossas funções, né, como recursos humanos, é estar junto desses profissionais até para coletar informações, né, para saber se eles estão precisando de alguma coisa, para desenvolver um trabalho junto à equipe ou junto ao gestor, né? Então esse é um papel que o RH tem, né? Num processo como foi o desse ano, que o volume de contratações é maior, então o desafio se torna maior ainda, porque você tem que tentar adequar essa condição dentro da condição institucional, que a gente sabe que é difícil. Então, a partir dessa identificação, às vezes individual, de cada situação, então é uma funcionária que foi contratada para um setor que não tem a sua saída um piso tátil, por exemplo. Ela precisa, seria interessante e melhor, ela mesma apontou, um piso tátil que a conduzisse mais facilmente até o toalete, até a porta de saída. Então, esses desafios a gente está fazendo a partir da identificação de cada caso. Quando nós assumimos a missão de trabalhar com a inclusão, a gente traz com essa missão a vontade também de tê-los incluídos e satisfeitos, não é? Então, a quebra do paradigma é um desafio diário e ele é capaz de qualquer coisa. Então, ele estando preparado, qual a dificuldade dele estar inserido? Nenhum. No caso do meu problema, eu tenho 15% de visão. Então, eu preciso do auxílio de uma lupa, além do leitor de tela e da lupa do Windows. E eu acredito que a gente tenha muito cuidado para desempenhar o serviço bem, já para ficar, sabe, no mesmo nível dos outros, para fazer tudo certinho. A gente tem até um cuidado maior para fazer. E se especializa mais devido à deficiência. Então, a gente tem medo de fazer tudo. Então, a gente eu vou treinar primeiro, eu vou fazer um curso primeiro. Então, a gente se dedica. Universidade Aberta de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau.